Aqui é o Nilson Alves, este é o seu canal, Nilson Suquita. Iniciando para vocês mais um vídeo isso mesmo. Hoje é quinta-feira, dia 24 de novembro do ano de 2016. Não estou olhando para o calendário não. Do ano de 2016, estamos aí nas portas do final do ano. Amanhã é Black Friday. Hoje nos Estados Unidos é dia de ação de graças, né? Eu sei que tem alguns assinantes que moram nos Estados Unidos, então deve estar lá preparando o dia de ação de graças, mas tudo bem. Mas o Natal já tá batendo a porta, vários comércios na decoração de Natal. Bom, o assunto que eu vou falar hoje, eu vou fazer um compilado de assuntos e temas. Vou fazer o Suquita News hoje. Hoje é o Suquita News sem jornal, certo? Quer dizer, eu vou pegar um jornalzinho só pra não ficar diferente. Pera aí, só um minutinho. Pera aí. Ah, peguei o jornal, não precisa deixar o jornal na mesa. É que esse jornal que eu peguei aqui, eu vou ter que meio que, como fala, que pisar em ovos, porque fala de coisas que não é legal, né? Bom, não vou dar ponto para esse jornal não. Bom, vou começar a falar de esporte. Ontem tivemos o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Grêmio. O Grêmio sapecou 3, né? Foi 3? 3-0, né? 3-1. 3-1. Com esse resultado, o que vai acontecer no jogo de volta, né? O Grêmio pode perder até um gol de diferença. Então, se perder de 1-0, ele é campeão. Se o Atlético ganhar de 2-0, é pênalti, né? Porque ela não tem o gol qualificado, né? Porque se fosse nas outras fases da Copa do Brasil, se caso o Atlético Mineiro fazesse 2, né? Aqui fez 3-1 o time aí do Grêmio, fez lá em Belo Horizonte. Se o Atlético fizesse 3-2, ia ser campeão. Mas o regulamento é diferente, não tem um gol qualificado. Então, se o Atlético fizer 2 gols, o jogo ficaria 3-3 e vai para os pênaltis. Então, a decisão está em aberto. O Grêmio ainda não é campeão da Copa do Brasil. Ainda tem um jogo de volta ainda, tá? E um jogo emocionante, tá? Um jogo nitroglicerínico puro, muito interessante. Confesso que eu não acompanhei pouco desse jogo, porque eu estava acompanhando um outro jogo importante. No mesmo momento, estava acontecendo a semifinal da Copa Sul-Americana. Tem brasileiro esse ano. E nada mais, nada menos que a Chapecoense, a Chape, a grande Chape Chapecó. Alô, Chapecó! Pessoal de Chapecó, abraços aqui, né? Principalmente o pessoal da rádio Super Rádio Condá, que é uma rádio que eu gosto de ouvir jogos da Chapecoense pela internet, pelo aplicativo. Então a Chapecoense jogou contra o São Lourenço e empatou em 0-0. Vou explicar por que o 0-0 fez a Chapecoense avançar para a final. A Chape avançar para a final. Porque no jogo de ida, que foi no começo do mês, lá na Argentina, a Chapecoense empatou em 1-1 contra o São Lourenço. O time do Papa, né? O time do Papa, o São Lourenço. Quando o Papa foi eleito, né, virou Papa, né? O Papa é torcedor do São Lourenço. O São Lourenço começou a ganhar aí argentino, começou a ganhar Libertadores, né? Foi um bom negócio ter um Papa torcedor do São Lourenço. Aí o São Lourenço empatou, né? Com o Chapecoense empatou com o São Lourenço no jogo de ida lá na Argentina. Na volta, o empate 0-0 é o que bastava. Empatou e o pior que o Chapecoense no primeiro tempo fez um gol, só que foi anulado. Puta, me foi anulado, mas não mudou nada, né? Goleiro lá da Chapecoense fechou o gol e a Chape foi para a final. Eu gosto muito, eu amo essas histórias, por quê? Eu gosto muito que time menor, que não tem atenção na mídia, times de interior conseguem avançar em competições grandes e final. Isso é uma prova que não é que você é grande, só os grandes podem chegar lá, os menores também podem. Então eu gosto disso. Eu torço para qualquer campeonato, os times menores, sobretudo os campeonatos que tem finais, mata-mata, os times menores se sobressaírem. Eu estou torcendo mais para os times menores. E a Chapecoense fazendo esse papel, isso é muito glorioso, muito como fala, é gratificante. Você vê um time que, vamos supor, há 6 anos atrás era time de Série D, de Campeonato Brasileiro, Série D. E teve uma época que a Chapecoense, estava vendo a história, depois ouvindo pela Super Rádio Condá, a história assim, recente da Chapecoense,
Porque lá para 2003, 2004, a Chapecoense praticamente estava quase se extinguindo por causa de dívidas. A Chapecoense quase faliu, pediu licença. Caiu para a segunda divisão de Santa Catarina, pra você ter uma ideia. Né? Quase se fundiu com um time acho que é de Quindor, de uma cidade próxima, né? E aí depois começaram a rejeitar dinheiro de novo na Chapecoense e começou aí com o título catarinense 2007. Foi a partir do título catarinense 2007 a Chapecoense subiu. Antes de 2007 a Chapecoense era um time menor lá de Santa Catarina. Era um time do nível, por exemplo, do Inter de Lages, do Barão de Palhoça, tinha outro time lá, o Blumenau, o Camaniú, outros Caxias de Joinville não tem mais, tipo, licenciado, né? Mas Marcelo Dias, o nível desses times menores, né? E agora atingiu o nível de um Criciúma, de um Avaí, de Joinville, Figueirense. Então a Chapecoense é positivo para o futebol do estado de Santa Catarina, que é um estado que futebolisticamente não é um estado grande. Se você vê, o Rio Grande do Sul explodiu aí, desenvolveu o futebol, Grêmio, Inter, né? As duas potências mundiais do futebol, não é só do Brasil. No Paraná você tem aí Curitiba Atlético, o interior do Paraná com Londrina, tal. Eu esqueci do Paraná também, Paraná do meu amigo Felipe, né? Que é time grande no Paraná. E Santa Catarina não estava embarcando o time grande. Teve uma época que o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil, 2091, com o Filipão. Na época o Filipão apareceu pro futebol, né, como treinador. Mas depois de lá pra cá, o time de Santa Catarina não estava chegando assim. Se bem que o Figueirense chegou na final da Copa do Brasil em 2007, mas o time de Santa Catarina não estava chegando nos níveis de chegar na final. E a Chapecoense representou isso. Eu acho que a vitória da Chapecoense não é só de Chapecó, né, a vaga final, da grande cidade de Chapecó. Conheço gente lá de Chapecó, né, terra maravilha, terra onde é fabricar, onde tem a linguiça Aurora, né, a fábrica de linguiça Aurora, Seara é de lá daquela região. Tinha Chapecó, né, que eu lembro que tinha salsicha Chapecó, terra de várias coisas ligadas a laticínios, os perus que nós vamos comer no Natal, ou alguns perus que o pessoal vai comer nos Estados Unidos, é feito lá nessa região oeste de Santa Catarina, porque o Brasil exporta frango e peru para os Estados Unidos, né? Então, os perus que o pessoal vai comer na ceia lá no dia de ação de graças podem ser feitos no oeste de Santa Catarina, onde é o Chapecó, né? Porque o Brasil importa, né? Grande produtor de frango. Inclusive os frangos que a gente come vem de lá, né? O peru que a gente vai comer, Chester que vai comer, vai vir de Chapecó. Então, é uma vitória, eu acho que não só do futebol de Santa Catarina e Chapecó, não só vitória para Santa Catarina, mas vitória de todos os times menores do Brasil que tem atenção mínima dessa mídia aí ridícula, dessa mídia que cada vez mais dá atenção à baixaria, esquece dos times menores. Porque em jornais aqui de São Paulo, nenhum jornal deu nota falando, não de São Paulo não, jornal do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, portais, deu uma notinha pequenininha, esse manual deu uma notinha pequenininha sobre a Chapecoense. Globoesporte.com, tudo bem, hoje de manhã tem um textão grande, mas ontem só estava um texto sobre a Chapecoense na semifinal. E o resto é tudo da final entre Grêmio e Atlético Mineiro, ou falando do Palmeiras que pode ser campeão brasileiro, né? Ou seja, o Chapecoense estava esquecido no noticiário. Claro que Santa Catarina, você abriu o jornal Chapecó, era Chapecoense em todo lugar, né, em Santa Catarina, televisões, tudo falando da Chapecoense, mas é uma vitória legal. Eu gosto de ver time menor se dando bem. E outra, eles enfrentaram peso pesado. São Lourenço, que é um novo peso pesado do futebol sul-americano, na final pode enfrentar ou o Cerro Porteño do Paraguai, nunca foi campeão da Libertadores, chegou um vice em 2003, mas é peso pesado. E o peso pesado atual, que é o Atlético Nacional, campeão da Libertadores, e vai representar a América do Sul ano que vem, mês que vem, no Mundial de Clubes da FIFA. Ou seja, a Chapecoense no meio dos pesos pesados. Isso dá orgulho. Isso mostra que o futebol não é só os 12 times grandes, né? Os 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas e 2 de Rio Grande do Sul. O futebol no Brasil é além que isso. Já tivemos Ponte Preta em final de Sul-Americana, já tivemos aí, eu lembro, o São Caetano em 2002, vice-campeão,
Criciúma chegando aí forte. Já tivemos aí Santo André, Paulista e Jundiaí ganhando Copa do Brasil, Guarani ganhando Campeonato Brasileiro, Sport ganhando, se bem que o Sport para mim é time grande, mas tudo bem. Guarani, ou seja, fora desses 12 times, muitos times já se destacaram. O futebol é espaço para quem sol para todos. Se você lutar, você consegue. Né? Porque a mídia quer colocar mania de inferioridade e gosta de desprezar. Né? Uma coisa que eu tenho raiva, né, dessa grande mídia que é essa, tá? Principalmente aqui de São Paulo, os caras xingam os times do interior. Ah, que o time do interior é time de empresário, não sei o que. Velho, você sabe, eu vou confessar uma coisa pra você. Quando é Campeonato Paulista, eu torço pros times do interior ganhar dos times grandes. Eu fico torcendo pra qualquer time do interior, Ferroviário, ou Bragantino, ou Noroeste. Deixa eu ver que o Noroeste tá na 3. São Bernardo, Santo André, né? Grande Santo André, campeão da Copa do Brasil 2004. Torço pra São Bento, Sorocaba, todos esses times, cara, sobressair em cima dos grandes. Para cortar o tupete, não é dos times grandes, porque os grandes, a torcida do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, do Sport Clube, de todos esses times, não merece, né? Do Sport Clube Corinthians, não merece isso. Né? É para cortar da mídia, né? Para cortar o tupete da mídia. Mas tudo bem, fazer o quê? Bom, parabéns à Associação Chapecoense de Futebol. Estou tentando imitar o narrador Ivan Carlos, que é o narrador da Super Rádio Condá. Espero que ele ouça esse vídeo aqui, porque eu estou enaltecendo e homenageando a Super Rádio Condá. Graças ao aplicativo Radios.net, eu acesso rádios de todo lugar do mundo. E também, vou dar aqui um abraço aqui, meu amigo Lauro Neves, que comentou no vídeo do almoço ontem. O Lauro Neves, que é lá da Rádio Cidade Bela, lá do Mato Grosso. Um abraço pra vocês, que Deus seja do coração de vocês. Desculpa, nossa, hoje deu certo o vídeo.